Estão me ouvindo? Oi, Jota. Estou pronto para gravar, tá gravando. Bom dia, Jota. Bom dia. Beleza. Deixa eu adiantar meu lado aqui nessa chamada. Tá lá hoje, dia 5. Vamos lá. Tem som aí, chamadinha? Arthur? Presente. Ainda? Presente. Caroline? Evelyn? Giovana, Anjos? Evelyn, pro. A Tô Evelyn está aqui, aqui. Jota. Giovana Sena? Presente. Guilherme Oliveira? O Kaique Oguro levantou a mão. Kaique? Oh, meu Deus. Vamos lá. Guilherme Oliveira? Não. Heloísa? Presente, Jota. Levantou a mão. Quem levantou? Quem que levantou a mão? Gustavo Souza. Igor? Eu. Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? João Pedro Carvalho? Laura? Marinho? Letícia Nascimento? Presente. Lívia? Eu. Luan? Pedro Augusto? Aqui. Pedro Henrique de Paula? Pedro Paulo? Lopes? Pedro Paulo aqui. Pedro Lopes? Quem que foi aí? O R2? Quem que é? Quem que é? Sofia? Aqui. Vitor de Brito? Oi. Presente. Oi. Tudo bom? Tudo. Beleza. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem os caras que entraram. Caroline e Letícia Camarim. Deixa eu marcar aqui. Pera lá. Caroline, Letícia Camarinho. Presente, Jota. Beleza. Deixa eu ver quem mais está com a mãozinha. Oi, Jota, eu tô aqui. Suspense. Desligou aqui a ligação, aí eu liguei. Beleza. Deixa eu ver aqui se não temos mais amiguinhos com a mãozinha levantada. Eliane, presente, professor. Opa! Que prazer. Bom dia, Eliane. Bom dia, professor. Bom dia. Só um recadinho rápido, pessoal dos terceiros, avisem os colegas que eu vou falar com vocês daqui uns 15 minutinhos, para todo mundo entrar, por favor. Ok. Até mais. Bom, daqui a 15 minutos, né? É isso? Isso. Então, Pelo que eu escutei, sim. beleza. Eu vou perguntar para vocês, vocês querem uma aula de bioquímica da apostila ou querem uma aula de bioquímica mesmo? Bioquímica. Tem certeza? Não sei, eu não sei. Dá uma olhada na tela aí, pode ser? É o nosso próximo assunto, né? É o nosso próximo assunto. Vocês perceberam que essa parte de bioquímica aí da apostila, no ensino médio, ela está mais voltada para a questão da bioquímica de alimentos, né? Em termos de nutrição, que é o que o pessoal julga assim que é mais, né? Tá mais voltado aí para o conteúdo aí que é mais exigido aí nos conhecimentos aí de ensino médio. Claro que na biologia, quando vocês estudam biologia,
existe um aprofundamento, né, dessas funções, né, da bioquímica dentro das estruturas que também existem lá nos organismos, né? Nós falamos aí no nosso curso é mais assim voltado para ver a estrutura das moléculas, né? Como é que são suas características, como é que são os grupos funcionais, né? De uma maneira bastante geral para vocês terem o entendimento da base estrutural de molécula. Mas aí no nosso curso aí de bioquímica e na parte de química orgânica, não vamos entrar na parte lá dos ácidos nucleicos, por exemplo, né? A funcionalidade lá das proteínas, a funcionalidade lá das estruturas lá de carboidratos, lá de lipídios. Então, a coisa é bem mais avançada, né? Quem optar a escolher de biológicas, muito da área de biológicas, vai ter oportunidade lá de estudar, de ter alguns cursos, né, que vão ser obrigatórios aí dentro da parte de bioquímica. Então, depois que eu passar, né, sobre o assunto básico que nós vemos aí na apostila, a respeito dessas estruturas, eu vou entrar aqui para tentar dar uma pincelada, né, invadindo um pouco o espaço lá também, naquela interface muito tênue que existe entre as ciências, né? As ciências se conversam, né? Não existe a química em separado da biologia, separado da física, em separado da matemática. Na verdade, é uma contribuição de todas as áreas do conhecimento para que você tenha, né, realmente o entendimento do fenômeno e como ele acontece, né? Então, todas as áreas de conhecimento contribuem, né, para o entendimento dos fenômenos aí da natureza. Mas, antes disso, eu vou aqui, né, voltar na nossa apostilinha, que nos dá aí a base, né, da coisa, como são as estruturas básicas aí das biomoléculas, né, para que a gente tenha elementos para tentar depois aprofundar mais um pouquinho. Então, ó, pessoal, aí na página 45 tem esses exercícios ridículos para vocês responderem aqui, se divertirem aí depois. Então, tem aí umas perguntinhas para poder responder. As velhas e sacadas tirinhas aqui, né? Tá aqui a abelhinha com a cerinha da abelhinha, e aí vai. Depois a gente volta para corrigir aqui essas questões. Eu vou entrar aqui na parte de proteínas. Eu já queria adiantar logo apostila já liquidá-la, porque eu queria deixar o restante das nossas aulas aí desse quarto bimestre para trabalhar os conteúdos lá do Enem. Não sei se vocês concordam com isso. O que vocês acham? Hã? Tá ótimo. Sim. Que aí nós podemos pegar todas aquelas provas do Enem, resolver todas as questões, fazer um revisaço geral de todo o conteúdo que tem aí no ensino médio, né? Do que a gente ficar se estendendo aqui com revisões aí de conteúdo só desse ano. Acho que é importante estar pegando conteúdos lá dos outros anos, né? Vamos fazer assim, então? Combinado ou não está combinado? Ou então eu vou para livro de atividades, fico aqui nas horas do estudo e fazemos mais e mais e mais exercícios disso, e seria legal a gente já pegar a dinâmica das provas, né, de vestibular mesmo. Então vamos lá, proteínas, né? Está colocando aí nas conexões a questão do glúten, né? Esse glúten é uma proteína que se forma lá a partir de unidades, né, de aminoácidos que estão presentes lá no trigo, né? E é esse glúten que dá essa característica do pão, né? A maciez, né, da massa do nosso pão, quando você faz a mistura dessa farinha de trigo lá com a água, né? Você tem esses agregados de proteínas que formam uma liga, né, chamada aí de glúten, e nada mais é do que uma proteína. Até aí, a maior parte das pessoas não tem maiores problemas com o consumo e a digestão, né, do glúten, mas tem pessoas que têm uma intolerância lá em função, uma disfuncionalidade lá no intestino, né, aquelas vilosidades que existem lá no intestino. As vilosidades são aquelas superfícies que têm enrugamentos, né, vários tipos de microenrugamentos que fazem com que a área superficial de absorção do intestino fique maior. Então, quando a pessoa tem
uma determinada inflamação nessa superfície de vilosidades, ela acaba aí essa condição de intolerância, né? Então, isso vai causar problemas aí gastrointestinais nas pessoas que têm essa intolerância a glúten, e os alimentos, então, precisam apresentar na sua, né, tabela de nutricional se contém ou não glúten, tá? Quem vai trabalhar com nutrição, outra coisinha que vai se preocupar bastante na hora de fazer, né, as orientações a respeito de dietas. Então, pessoal, proteínas é a base, né? O tijolo que constrói todos os seres vivos, né? Todos os organismos, né? Desde vírus, né? Até os organismos superiores. Tem aí vários papéis que ela desempenha dentro dos seres vivos. O primeiro papel mais evidente é o papel estrutural, né? Você tem aí as proteínas estruturais, são elas que vão, né, construir, né, vão fazer a arquitetura celular, vamos dizer assim. Vai conferir forma, suporte, resistência, né, às suas estruturas. Um exemplo disso é o colágeno, né? Esse colágeno está presente aí como um tecido aí nos tecidos para fazer com que eles tenham sustentação. O camarada vai envelhecendo, vai perdendo lá essa quantidade de colágeno nos seus tecidos, vai começando a descer as pelancas, né? Infelizmente. Você tem aí as cartilagens, né? Está presente aí o colágeno nas cartilagens que fazem os ligamentos entre os nossos ossos, né? Nos próprios ossos, na pele, né? Tendões. Tudo isso construído, né, a partir de proteínas, os tijolinhos que vão fazer a construção dessas estruturas. Você vai ter também a função de transporte, né, as proteínas transportadoras, então elas vão transportar íons, né, moléculas de um órgão para o outro. Você vai ter essas proteínas presentes na membrana plasmática, por exemplo, né, junto lá com os seus fosfolipídios associados a proteínas, então lipoproteínas que vão regular o transporte desses íons, né, do meio intracelular para o meio extracelular. Você vai ter outras que vão transportar uma série de substâncias, como glicose, aminoácidos, né, elas têm essa função de transporte. Vocês viram lá que o colesterol, por exemplo, é transportado por uma lipoproteína, essa lipoproteína HDL, LDL, então tem uma série de proteínas que tem essa função de transportar. Você tem as proteínas regulatórias, né? Essas regulatórias, então, elas vão atuar no equilíbrio, na sua homeostase, né? Vão estar presentes onde? Em hormônios, né, que vão regular processos aí metabólicos, fisiológicos, né? Você tem as proteínas de defesa, então essa aqui está na moda agora falar dessas proteínas de defesa, né? Vai defender os organismos contra a invasão aí de corpos estranhos, né? Vírus, bactérias, protozoários. Essa defesa imunitária, né, ela vai ser, então, realizada a partir de células que produzem proteínas especiais. Os tais anticorpos, que tanto se fala por aí. Anticorpos nada mais são do que proteínas especiais que células, né, especializadas vão produzir e conseguir lançar, né, nos invasores e conseguir, então, neutralizar esses corpos estranhos. Aí eu pergunto para vocês, né, com a questão aí da vacina que estão buscando aí do SARS-CoV-2, tem vacinas aqui, por exemplo, a da China, né, a Sinovac, ela está sendo produzida a partir do vírus morto. Não tiveram coragem de fazer com vírus atenuado. Esse vírus morto nada mais é do que só a cápsula dele, que vai ser colocada lá dentro do organismo para estimular o organismo, então, a fazer com que os seus linfócitos T, né, produzam anticorpos para neutralizar aquele invasor. Você poderia fazer uma vacina com vírus atenuado, mas ninguém tem coragem de fazer isso porque, né, não sabe que efeito que pode dar. Outra coisa que você pode fazer é uma vacina que contenha pedaços, né, fragmentos desse vírus, principalmente a proteína spike do coronavírus, que é aqueles espetinhos que ele tem, que ele usa para poder entrar no receptor ACE lá da célula, para poder fazer a chave fechadura e abrir a célula para que ele injete o material genético. Tem gente que faz com esses pedaços de proteína.
Tem uns que são mais audaciosos, como é o pessoal lá de Oxford, né, que está fazendo uma vacina lá de vetor viral, onde eles pegam um vírus influenza, tiram o material genético dele e colocam um outro material genético, um fragmento, um trecho de DNA do SARS-CoV-2. Esse vírus infecta a célula quando ele for mandar esse material genético lá para a fábrica celular do seu corpo, estimulando, então, ensinando a receita para que a sua célula fabrique as proteínas spike, que depois vão ser liberadas lá no sangue, né, e estimular os seus linfócitos T a produzirem os anticorpos. A vacina de RNA mensageiro também tem essa proposta. O RNA mensageiro vai ser lançado diretamente na sua célula, vai entrar lá na sua máquina celular e vai, então, com esse RNA mensageiro, dar a receita para se fabricar uma determinada proteína ou mesmo outras estruturas do vírus que estimulem esse organismo a produzir anticorpos. Isso nunca foi feito na história da humanidade. E é uma técnica que está induzindo você a ter a sua célula com o material genético, com o seu código genético sendo alterado. O que vocês acham a respeito disso? Nunca foi feito uma vacina que fizesse com que as suas células modificassem o DNA. É uma terapia gênica. Bom, não sei, porque tem a bioética, né? Eu acho que isso fere alguns princípios, não fere? Pois é. Quais poderiam ser os efeitos a longo prazo? Quando você faz uma modificação genética nas suas células, para que você as ensine, dentro do seu código genético, a sintetizar proteínas de um determinado vírus. Isso a longo prazo, o que poderia acontecer? Quais poderiam ser as consequências? Será que nós não precisaríamos de mais tempo de testes, de estudos, de mais tempo para você poder tornar uma realidade isso? Eu não sei o que pode acontecer daqui a 10, 20, 30 anos do pessoal todo que foi vacinado com isso. E se as pessoas desenvolverem lá algum tipo de mutação? E se desenvolverem algum tipo de doença em função dessa modificação que não foi percebido nos primeiros anos de estudo? Quem pode garantir isso, né? Questões a se perguntar, né? A questionar o tempo todo, né? A corrida por uma vacina desenfreada. Existem técnicas aí, né, de bioengenharia, existe, de engenharia genética, existem. Hoje nós conseguimos, né, fabricar um RNA sintético em laboratório, conseguimos, mas quais são os efeitos a longo prazo? Não sabemos. Coisas a se perguntar. E uma outra pergunta básica, né? Vão sair 5 vacinas aí, de diferentes técnicas. Vai sair vacina de vírus atenuado, vai sair vacina de fragmento de vírus, vai sair vacina de RNA mensageiro, de vetor viral. Qual que eu vou tomar? Ou tomo as 4? E se eu tomar as 4, vai ter algum efeito? Vai ter algum problema? E tudo bem, então não vou tomar as 4, vou tomar uma só. Mas como vou saber se eu já fui contaminado ou não? Se eu já tenho anticorpos ou não? Qual vai ser o efeito se eu já tenho os anticorpos ou se eu não tenho? E se algum maluco chegar aí e resolver tomar as 4, as 5, as 6 que aparecer aí, naquela ânsia de se imunizar e ficar, né, livre? Alguém testou isso? Os laboratórios que fabricam essas vacinas conversaram entre si para fazer testes dessa natureza? Vocês estão percebendo a situação caótica e complexa que nós estamos vivendo hoje, pessoal? Isso aí dá um tema de redação do Enem, não dá não? Ai, pior que dá, mas eu espero que não dê. Pois é. Pois é, tem que ter muita cautela, tem que ter racionalidade, né? Agir de maneira racional e sem
a histeria, sem aquele pânico, sem aquele desespero. A gente precisa manter a racionalidade das coisas. A ciência trabalha com racionalidade, né? Não pode ser uma coisa assim, feita na loucura. Vamos lá, pessoal. Proteínas, então, falamos das proteínas de defesa. Aí temos aqui as proteínas nutrientes, né? Então, essas nutrientes vão se armazenar lá nos vegetais, principalmente. Elas podem, então, fornecer calorias, né? Energia, quando forem metabolizadas, né? Se você tiver com uma quantidade de carboidratos e lipídios baixa, né, não é suficiente para atender a sua necessidade energética, o seu organismo, então, pode usar como fonte de energia, né, celular, suas proteínas, hidrolisando essas proteínas, transformando-as em aminoácidos, e esses aminoácidos, então, podem ficar disponíveis lá para serem, né, metabolizados para liberar energia. Por isso que essas dietas extremamente restritivas e burras, essa pessoa acha, estou emagrecendo, estou perdendo peso, nossa, estou secando a minha barriga. Muitas vezes ela está secando massa muscular, ela está perdendo músculo, ela está perdendo tecido, porque ela está começando a queimar as proteínas do corpo dela. É uma coisa inteligente de se fazer ou não? Não, né? Enzimas. Então, tá aqui, as enzimas são muito importantes, né? São os catalisadores biológicos, né? Eles vão, então, funcionar para quê? Para acelerar nessas reações químicas que nós temos no organismo. São reações que, sem a presença das enzimas, seriam muito lentas, demorariam muito a ocorrer, né? Inviabilizariam a existência de um organismo, porque se a reação é tão lenta, como é que você vai poder, né, construir todos os tecidos lá de um organismo e mantê-los? Então, você precisa dessas enzimas para fazerem um papel, né, de catalisador. Elas são o quê? Altamente seletivas, essas enzimas, porque elas são formadas por conjuntos de proteínas, né, um enorme conjunto de proteínas de uma variabilidade imensa, onde a estrutura dessa proteína permite com que ela tenha uma seletividade tremenda. Ela só vai atuar em determinado substrato, ela só vai atuar em determinada molécula, num determinado processo muito específico, né? Por causa da sua estrutura. Então, todas as reações que acontecem no nosso corpo, elas vão ser mediadas por enzimas. Alguém viu vitaminas aqui, pessoal? Não, né? Porque não está associado à proteína. Mas, porém, vitaminas têm esse nome porque elas têm grupos funcionais de aminas, né? E quando foi dado esse nome para elas, nas primeiras descobertas, eram aminas essenciais à vida, né? Então, vitaminas. Mas vitaminas não necessariamente contêm só grupos funcionais de aminas. E a função delas, né, a regulação no nosso organismo é justamente trabalhar junto com as proteínas, porque essas vitaminas atuarão como coenzimas. As vitaminas, então, são substâncias que vão ativar as enzimas do nosso organismo para que elas tenham, então, a capacidade de fazer, né, o processo de acelerar as reações químicas no nosso organismo. Então, a falta das vitaminas faz com que muitas enzimas que você tem, elas não estejam ativadas, elas não funcionem. Por isso que muitas vezes nós chamamos as enzimas de coenzimas, porque elas têm algum outro cofator, um outro fator que, associado a essa enzima, essa proteína, é que vai gerar a funcionalidade dela. E, na maioria das vezes, essa coenzima, ela tem ali uma vitamina, né, atuando em conjunto. As nossas proteínas, pessoal, também são polímeros, semelhante aos nossos polissacarídeos, né, que são polímeros com unidades de repetição formados lá por ósis, né? As proteínas vão ser polímeros onde terão unidades de repetição constituídas de aminoácidos. Você vai encontrá-las lá. A fonte dessas proteínas sempre vai ser de origem animal, né? Boi, ave, peixe, ovos, derivados, né? Ovos, leite, enfim. E você também vai encontrar essas proteínas na origem vegetal, né? Os cereais que nós consumimos aí, grão de bico, feijão, enfim, milho, o próprio trigo, leguminosas secas, né? Aí ele apresentou alguns exemplos aí, além do feijão, ervilha, lentilha. As proteínas de origem animal, né? Elas são consideradas aí incompletas, porque você tem uma variedade, né,
de aminoácidos presentes nessas proteínas e que essa variedade ela não tem uma quantidade suficiente de aminoácidos que são essenciais, ou seja, são aqueles que não são sintetizados pelo nosso organismo. Por isso que é importante você fazer a combinação do consumo da sua fonte de proteínas, tanto no equilíbrio da origem animal, tenha acesso a todos os aminoácidos essenciais aos quais você tem o seu organismo não produz, né, não sintetiza, tem que ser obtido de fonte externa na alimentação. Então, a base formadora lá das nossas proteínas são os aminoácidos, né? Então, tá aí os aminoácidos, eles vão conter a função ácido carboxílico e a função amina. A grosso modo, a estrutura básica deles vai ser, né, eu tenho aqui, então, um carbono de carboxila, lá da cadeia, na extremidade, está aqui a carbonila, está aqui a hidroxila. Então, está aqui nosso grupo do ácido carboxílico. E aí eu tenho a ligação com outro que vai apresentar aqui o grupo NH3, NH2, né? Que é o grupo amina, NH2. Aqui eu vou ter um hidrogênio, claro. E aqui eu vou ter um grupo R. Então, o que vai diferenciar, né, os nossos aminoácidos será esse grupo R, de cadeia carbônica. Claro que esse hidrogênio em outros também pode ser substituído, mas a funcionalidade do aminoácido está aqui, né? Você repara que você tem, então, o grupo ácido carboxílico e o grupo amina. Então, aminoácido, eu tenho essas duas funções, né, orgânicas presentes aqui. Vejam, então, que nós temos nos aminoácidos que estão colocados aqui embaixo, por exemplo, a fenilalanina, a abreviação do nome dela é PHE. Vejam aqui o grupo de ácido carboxílico, vejam aqui o grupo de amina, e o grupo R é esse grupo que está aqui, ó, de cadeia carbônica, né? A leucina, por exemplo, eu tenho a mesma estrutura que vocês estão vendo aqui em cima, e o grupo R, né, de cadeia carbônica, é esse grupo aqui, ó, que modifica, né, esse aminoácido. A lisina, mesma coisa, eu tenho aqui, ó, o grupo R, que é essa estrutura. A metionina. Na metionina tem uma novidade, eu tenho um enxofre aqui, nesse aminoácido. Aqui eu tenho a treonina, tenho aqui um grupo hidroxila, né, funcionalidade de álcool, e assim por diante. De todos, né, os nossos 22 aminoácidos aí, uns dizem que hoje são 23, mas estão aí mostrados para você os aminoácidos essenciais, né, que são aqueles que nós precisamos obter através da nossa dieta, da alimentação. Quem opta, né, por uma dieta aí vegana ou vegetariana, ou seja lá o que for, vai ter que procurar dentro das ofertas procurar sempre, né, os alimentos, seja qual for que satisfação lá, o fornecimento desses carinhas aqui, desses 9 aminoácidos. Você não pode deixar de consumi-los, né? Então, tem que prestar atenção aí. Turminha aí da nutrição, que vai estudar lá para frente, né, para atuar nessa área. Tem que pesquisar, trabalhar, estudar muito bem todos os alimentos, né, para poder orientar essa galera aí que tem uma certa rotina, segue uma certa dieta, por seja qual for a razão, né, para que forneçam esses aminoácidos essenciais. Uma coisa importante a respeito dos aminoácidos, pessoal, é que eles têm um caráter anfótero. O que significa caráter anfótero? Eles podem se comportar, né? Eles podem reagir tanto com ácidos quanto com bases, né, em solução. De ácido e de base.
Então, vejam, grupo funcional carboxila, que é o grupo funcional de ácido carboxílico. A amina é um grupo que tem comportamento de base. Por que tem comportamento de base? Porque o grupo amina, que tem nitrogênio, esse nitrogênio não ligantes aqui. Esse par de elétrons não ligantes do nitrogênio, ele pode receber um hidrogênio, um H+, proveniente de um ácido. Esse H+, que veio da ionização de um ácido, pode se combinar a esse nitrogênio nesse par de elétrons não ligantes. E aí eu tenho a formação de NH3+. Além disso, o ácido carboxílico tem essa característica porque esse hidrogênio da hidroxila pode ser usado. Então, ele pode sair na forma de H+, é a funcionalidade de um ácido, né? E eu vou ficar com esse OH-. E aí, o que acontece? Esse hidrogênio H+ está disponível, eu com uma base. Se vier uma base qualquer aqui, ela vai, então, receber esse íon H+. E mais do que isso, onde esse hidrogênio da carboxila, do ácido carboxílico, é ionizado, sai daqui, deixando isso para a própria amina, para a região básica da nossa amina, que tem esse par de elétrons livre, formando NH3+. Esse processo, então, gera o que nós chamamos de Zwitter-Ion. Isso aqui em solução aquosa, o aminoácido ele vai em solução aquosa dessa maneira, ionizado, auto-ionizado. O hidrogênio do grupo do ácido carboxílico ioniza e vai parar lá no grupo básico da amina, formando então um Zwitter-Ion, que tem este lado de carga positiva e essa outra extremidade de carga negativa. Então, essa molécula de aminoácido, ela apresenta polaridade. E se ela apresenta polaridade, se eu submeter essa molécula, que está numa solução aquosa, a um campo elétrico, ela vai se movimentar. E é exatamente essa propriedade dos aminoácidos de terem a capacidade de serem atraídos, se movimentar em um campo elétrico, é que eu aproveito para fazer uma técnica de separação e identificação de aminoácidos chamada eletroforese. Guardem esse nome e depois perguntem para a Adriana onde é que ela já trabalhou com isso lá no laboratório dela. Eletroforese. Formação do Zwitter-Ion, e em função dessa polaridade, cada aminoácido vai ter uma polaridade diferente, um vetor, um momento de dipolo diferente, por causa da sua estrutura. Cada uma dessas moléculas de aminoácido vai reagir, responder de maneira diferente com relação à atuação de um campo elétrico. Umas vão se movimentar mais rapidamente, outras mais lentamente. Umas serão atraídas para o polo positivo do campo magnético, outras para o polo negativo. Com isso, você consegue separar e identificar quais são os aminoácidos que estão presentes numa proteína, e mesmo decodificar, né? Fazer a codificação da sequência desses aminoácidos. Assim como você faz uma decodificação de DNA. Não é legal isso? Acho que... Vamos entrar aqui. Está aqui, pessoal. Aminoácidos, então, não essenciais. Tá aí os não essenciais porque o seu próprio organismo pode produzi-los, né? Utilizando como matéria-prima, né? Compostos, né? Que vão ser intermediários, né? Metaboliza carboidrato e lipídio, você pode utilizar esses compostos intermediários, né, para sintetizar os aminoácidos não essenciais, a alanina, a glutamina, o ácido glutâmico, né, asparagina, ácido aspartico, cisteína, a glicina, prolina, tirosina, serina e arginina.
Então, tá aí. Como que os nossos aminoácidos se ligam entre si para formarem, então, as proteínas? Vejam, então, que vai acontecer uma ligação peptídica. Vocês já estudaram isso na biologia. O lado que possui o grupo aminoácido, aliás, o lado que possui o grupo ácido carboxílico, lá do seu aminoácido, vai se ligar ao lado que possui a amina. E aí você vai ter a interação dos grupos funcionais, como está mostrando aqui a glicina. A glicina, então, o lado dela, né, a extremidade que tem a carboxila com o grupo OH, vai interagir com, na alanina, a extremidade que tem o grupo amina, nitrogênio ligado ao hidrogênio. Percebam, então, que o grupo hidroxila do ácido carboxílico interage com o hidrogênio, que está ligado ao nitrogênio da amina. Aqui vai sair uma molécula de água. E eu vou estabelecer, então, uma ligação diretamente aqui entre o nosso nitrogênio e o nosso nitrogênio e a nossa carbonila, né? O carbono da carbonila. Então, vejam que eu tenho a formação aqui da nossa ligação peptídica, que gera uma função orgânica que vocês conhecem, que é a amida. Então, as proteínas são poliamidas, na verdade. Isso vai acontecer nessa outra extremidade de ácido carboxílico e nessa outra extremidade de amina. Outros aminoácidos vão se ligar nessas outras duas extremidades. Eu vou ter a formação primeiro de um dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo e uma infinidade lá de aminoácidos ligados entre si vão gerar o nosso polipeptídeo, que aí será a nossa proteína. Esta sequência de aminoácidos ligados entre si vão, então, determinar, né, a funcionalidade dessa proteína. Então, cada proteína com determinada funcionalidade no nosso organismo tem uma sequência de aminoácidos ligadas, né, uma sequência de ligação de aminoácidos ligados entre si, que vai determinar a sua funcionalidade. Tranquilo, galera? Até aqui tudo bem? Tranquilo, tudo bem. Então tá aí a nossa ligação peptídica entre os aminoácidos, a formação da nossa proteína. A palavra proteína, exercício 2, aqui na página 50 tem um texto para vocês lerem. E hora do estudo para vocês se divertirem também. Próxima aula nós voltamos, né, e corrigimos esses exercícios que ficaram. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Nenhuma dúvida. Muito bem. Deixa eu colocar aqui para vocês nossa parte de bioquímica um pouquinho mais aprofundada. Vou tentar aumentar um pouquinho para enxergar melhor. Ela vai ficar muito grande e vai sair da tela. Deixa eu tirar o... Era só um pouquinho. Não, fica assim, sem problema. Um pouco menos. Aqui tem um curso que é apresentado aí de bioquímica, um pouco mais... né? Algumas imagens aí de funcionalidade, então vejam, né? Toda a origem lá dentro da nossa célula. Então você tem lá o seu DNA, né? O seu código genético no núcleo da célula. Esse DNA, então, ele produz lá o seu RNA. Esse RNA entra aqui lá no ribossomo, dá a receitinha para fazer a montagem aqui das suas proteínas. A primeira sequência aqui nessas proteínas, vocês estão vendo que estão aminoácidos aqui presentes. E aí, conforme você vai tendo a extensão de cada vez mais aminoácidos, essa proteína ela vai tendo um formato que não vai sendo modificado, né? Ela tem primeiro uma estrutura linear, aí ela começa aqui a se enrolar e começa a adquirir, né, uma estrutura aí, funcionalidade. Então aqui mostra outras duas, né, estruturas aí de proteínas, como são a presença
atuam como catalisadores, transportam e estocam material, né? Proteção imune, sinalização intra e extracelular. Então, essa variedade funcional, a funcionalidade das proteínas está relacionada ao quê? As diferentes estruturas tridimensionais. É isso que manda nas proteínas. É como é a estrutura tridimensional dela. A conformação, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, estão vendo aqui o nosso aminoácido. Estão vendo que tem esse... Ele tem os seus 4 ligantes diferentes entre si. E já vejam aqui que houve a autoionização, né? Houve a formação daquele zwitterion que eu falei para vocês, né? O lado aqui de ácido carboxílico, que tem aquele hidrogênio ionizável, né? Passou o seu H+, para o grupo amina da nossa proteína. E aqui, esse carbono está caracterizado como alfa, né? Porque eu vou ter sempre esse segundo carbono na cadeia carbônica, que vai ter, né, a sua ligação lá com o grupo amina. Então, são os alfa-aminoácidos. Né? Esses aminoácidos, então, os 20 padrão, né, vão diferir com relação ao grupo R. Esse padrão que vai se diferir, você vai, então, avaliar tamanho, vai avaliar formato, reatividade, né? Você vê que tem aminoácidos que contém hidrogênio, que contém hidroxila, enfim, a carga, e a possibilidade de formação de ligações de hidrogênio. Os aminoácidos, então, eles vão ter uma nomenclatura, né? O grupo de letras que nós usamos, né, para dar a nomenclatura deles, nós representamos por ALA. Também pode ser representado, né, codificado por uma letra só, o A. Então tá aí. Com relação às proteínas, vejam aqui o caso de um aminoácido, pessoal. Estão percebendo, então, que o aminoácido, ele é opticamente... Ele, então, você tem propriedade, né, de ter atividade óptica. Então, se você pegar um dos aminoácidos, né, ele vai ter 2, né, estereoisômeros, os 2, né, estereoisômeros, os 2 enantiômeros, um sobrepõe ao outro. Interessante na natureza que somente um dos isômeros é que acaba existindo naturalmente, né? A natureza, então, é bastante seletiva nesse aspecto. Somente um dos 2 enantiômeros é que aparece naturalmente. Os exemplos que ele coloca, né, com relação à formação do aspartame, né? Você tem um aspartame formado pela ligação de 2 aminoácidos, esse adoçante, né? Ele é formado por 2 aminoácidos ligados entre si, o ácido aspartico e a fenilalanina. Né? Elimina-se uma molécula de água, eu tenho a formação, então, do aspartame, né? E aí o que acontece? Você tem 2 possibilidades, pode gerar os 2 enantiômeros, né? Você tem um enantiômero destrógeno, outro levógeno, né? Rectos ou sinistros. E você tem, então, um dos enantiômeros vai gerar sabor doce e outro enantiômero gera o sabor amargo. Porque o encaixe que eles fazem nas células, né, na nossa língua, nas papilas, né, gustatórias, os receptores dessas papilas gustatórias têm um encaixe diferente, um encaixe invertido que ocorre entre as 2 estruturas. Então, a percepção que você tem do sinal elétrico que chega no seu cérebro é para uma gerar o sabor doce e a outra gerar o sabor amargo. Somente nos interessa o estereoisômero, né, de sabor doce. O de sabor amargo não nos interessa, então você tem que fazer um processo lá de separação. Uma vez que você faz a síntese artificial, em toda a reação que você faz em laboratório, você não tem como escapar, né? Acaba gerando os 2 enantiômeros. Só um te interessa. Tranquilo até aqui, turma? Só para finalizar, a origem nos nomes desses aminoácidos naturais, então vejam aí, asparagina, por que tem esse nome aí? Os caras acharam a naradinha num aspargo. Glutamato, acharam esse glúten de trigo, né, naquela proteína lá do trigo. A tirosina, a origem dele lá, acharam no queijo, né? O queijo, então, lá do grego tem esse nome, né, tiros.
Glicina, os caras acharam lá nos doces, né? Então, glicos está relacionado onde tem doces. Alimentos, né, que tem essa característica de ser doce. Então, por isso que tem esses nomezinhos bonitinhos aí. Então, tá aí glicina, lecina, isoleucina, alanina, valina, metionina, prolina, e por aí vai, né? Fenilalanina, tirosina, triptofano. Tem alguns aminoácidos de cadeia lateral, né? Então, essa cadeia lateral que eles têm aqui são cadeias que podem ser hidrofílicas. Vejam, a serina tem grupo OH, a glutamina tem aqui, ó, grupo aqui de amida, né, presente. A treonina tem grupo OH, hidroxila. A cisteína tem aqui enxofre, grupo funcional. Aqui a asparagina também tem grupo amida aqui funcional. Esses grupos funcionais que estão aqui, todos eles conferem polaridade para esses aminoácidos e permitem que esses aminoácidos possam estabelecer, por exemplo, ligações de hidrogênio com outros aminoácidos, forças de atração intermoleculares muito intensas. Pode-se estabelecer também ligações de pontes de sulfeto, onde tem esse enxofre na extremidade. Essas possibilidades, né, desses aminoácidos, por causa desses grupos funcionais na sua cadeia, né, carbônica lateral, é o que vão propiciar, então, com que a proteína, quando ela se forma na ligação entre os aminoácidos, comece a haver forças de atração entre os aminoácidos que estão na proteína, fazendo com que ela enrole, ela assuma uma forma globosa, ou mesmo atrair e formar estruturas, né, quaternárias que vão gerar uma funcionalidade. E é justamente isso que determina como que uma proteína vai funcionar, a partir de como que ela se enrola, qual é, né, a conformação que ela assume para que ela tenha, então, a sua funcionalidade. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Não, JR, nenhuma. Tudo tranquilo. Beleza, então. Quando nós, então, temos febre, por exemplo, o aumento da temperatura e mesmo modificações de pH começam a fazer com que essa estrutura quaternária, né, onde a proteína está toda enrolada, ela está toda no formato quaternário dela, aquelas forças de atração intermolecular começam a ser, então, vamos dizer assim, desativadas, né? Eu começo a separar aqueles aminoácidos, afastar aquelas moléculas, e diminuir aquela interação de forças de atração entre esses aminoácidos por causa da elevação da temperatura ou por causa da modificação do pH, onde eu interfiro naqueles grupos funcionais, e aí você tem a sua proteína sendo desnaturada. E quando ela desnatura, ela perde a forma dela, que é a forma que gera a funcionalidade que ela tem, e aí você começa a ter problemas. Então, quando você tem aumentos de temperatura corporal, por exemplo, problema de desnaturação das proteínas, né, do seu organismo, principalmente quais? As mais sensíveis. Quem são elas? As enzimas. Então, se as enzimas começam a sofrer desnaturação por aumento de temperatura corporal, você vai ter problemas para você manter as reações metabólicas, né? E a pessoa, então, começa a ter dificuldades. Galera, eu vou parar por aqui, pedir para vocês fazerem aqueles exercícios que eu deixei. Na próxima aula nós voltamos e terminamos esse assunto, beleza? Beleza. Dúvidas até aí ou tá tranquilo? Tá tranquilo, tudo bem. Ok, pessoal. Abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, JR. Bom final de semana. Tchau, Tchau, bom Jota. fim de Bom fim de semana. semana. Tchau, tchau, pessoal. Um abração.